cultura italiana que o italiano ele não pode ser pressionado. O italiano é igual sabonete. Quanto mais você aperta, mais escapole. Então você tem que deixar a pessoa muito tranquila. Você tem que fazer com que ela entenda que é ela que precisa. Não é você que precisa dela e nem a igreja. É ela que precisa aprender. Então nós conduzimos de uma forma que ela entende que ela precisa. Mas nós deixamos muito claro. Olha, se você não puder estudar naquela semana, não precisa ligar nada, basta mandar uma mensagem dizendo, essa semana não posso, depois nós conversamos para outra semana. Ou então, se a pessoa não quiser mais, também não tem problema, basta uma mensagem para dizer, não quero mais, né? E é muito importante isso na nossa cultura ali na Itália, porque o italiano se sente muito à vontade para continuar ou para não continuar. Mas na nossa experiência nós temos visto que quanto menos nós ficamos em cima da pessoa, mais nós ganhamos a pessoa. Então é feito de uma forma muito tranquila, de uma forma muito light, nós não pressionamos ninguém para se batizar. A nossa intenção é que a pessoa faça os 20 estudos e depois peça o batismo, porque quando essas pessoas se batizam, elas estão enraizadas na igreja, elas já estão envolvidas na igreja de alguma forma, e a nossa experiência tem mostrado que elas não saem de jeito nenhum, né? Nós perdemos membros na nossa igreja, pessoas que vêm de outra igreja, ou imigrantes que vêm do Brasil ou de outros países, que voltam para o país de origem, ou por alguns outros motivos muito isolados. Mas a nossa experiência, nós temos visto que principalmente os italianos que se converteram ali, que foram discipulados e batizados ali, eles têm permanecido e tem sido realmente uma bênção na vida da nossa igreja. E como que nós identificamos? Porque eu sei que existem modelos de discipulado que a igreja nasce um discipulando o outro. Toda a igreja é envolvida com discipulado. Nós não, no nosso contexto, nós não entendemos assim. Porque na minha visão, discipular, né? Todos nós precisamos fazer discípulos, todos nós precisamos acompanhar pessoas. Mas esse tipo de discipulado, eu particularmente entendo, como pastor, que eu preciso de um grupo que esteja muito próximo a mim. Porque a pessoa vai ensinar doutrina, vai inserir a pessoa na igreja, vai passar os conceitos éticos e morais. Então essas pessoas precisam estar muito afinadas com a liderança do pastor. Então nós temos um grupo muito próximo a mim, e à medida que esse grupo percebe que tem alguém que pode se tornar um discipulador, então eles sinalizam para mim, e eu vou fazer com essa pessoa todo um percurso. Eu repasso com ela todos os estudos de uma forma diferente. Isso de vez em quando, a cada 3 meses eu faço um percurso com a pessoa. E uma coisa interessante, a cada 4 estudos também nós aplicamos uma prova, pequena prova, simples. E a pergunta é justamente o que nós queremos que a pessoa nos responda, para nos deixar tranquilos. Por exemplo, nós que somos batistas, mas não batistas no sentido, a denominação pensa assim, nós que somos bíblicos nesse sentido, nós não cremos que o crente perca a salvação, né? Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a nossa doutrina, e nós temos convicção bíblica que é assim. Então qual é a pergunta que resume toda a doutrina da salvação, né? O crente pode perder a salvação? Por quê? Então ele tem que nos dar uma resposta convincente. Não basta dizer somente sim, né? Ele tem que dizer sim por esse motivo. Então nós podemos passar, digamos assim, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto estudo. A nossa experiência tem sido muito interessante. Nós temos um grupo, os irmãos podem achar pouco, mas para a nossa igreja não é, porque é um pouco menos de 10%. Nós temos 13 discipuladores oficiais na nossa igreja, eles são responsáveis por discipular. A nossa igreja hoje tem 180 membros. Agora, a dinâmica é assim: um discipulador não pode ter mais do que 2 discípulos, ok? Porque se ele pega mais de 2, ele tem a casa dele para cuidar, tem a família dele para cuidar, tem o trabalho, tem uma série de coisas. A coisa começa a ficar muito estressante, né? Então nós queremos que ele dê um estudo de qualidade para a pessoa, né? Então nós temos cada discipulador tem no máximo 2 discípulos, e à medida que esses discípulos
vão sendo formados, aí ele pode pegar um outro discípulo, né? E à medida que nós identificamos pessoas em potencial, depois que essa pessoa se batiza, passa por um percurso com o pastor, então ela pode ser um discipulador. E nós fazemos um momento no culto muito interessante. A pessoa, quando ela se forma, ela recebe um diploma muito bonito, o discipulador dela entrega no momento do culto, toda a igreja aplaude, então aquela pessoa se torna também um ponto de referência. Aquele ali conhece a doutrina, aquele ali sabe como a igreja pensa. Tem sido muito interessante. Agora, esse é um tipo de discipulado, é uma esfera do ministério de discipulado. Eu gostaria de apresentar para os irmãos pelo menos 3 tipos de discipulados, ok? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 28. Esse é o primeiro tipo, do 18 ao 20, que é o que nós estamos falando agora, a grande comissão de Jesus. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu entendo aqui a preocupação de Jesus na formação do novo discípulo. O que acontece às vezes, e o que sempre aconteceu e acontece na maior parte das igrejas, é que a pessoa se converte, ou então a pessoa está em processo de se converter e ela faz parte de uma classe, que é a classe de evangelização, né? A classe de evangelização. Então ela fica ali estudando o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus. É muito importante essa classe, se a pessoa está atenta. Mas com 20, 30 pessoas, são 2 ou 3 ou 4 que estão atentos e que assimilam tudo, e muitos faltam. E é por isso que nós acreditamos muito em um que discipula outro, porque olha nos olhos, a pessoa pode acompanhar diretamente, aí a pessoa passa por aquela classe de evangelização e ela vai para a classe de batismo, e ela vai aprender as doutrinas. É claro que a pessoa é muito preparada, os estudos são dados, só que da mesma forma, a pessoa às vezes vem num domingo, falta no outro, e tem muita gente, não faz pergunta, então o aprendizado acaba ficando prejudicado por causa disso. Então na nossa igreja nós não temos nem classe de evangelização e nem classe de batismo, tudo passa pelo discipulado. O discipulador, ele vai evangelizar, porque ele vai explicar quem é Jesus, o que é a cruz, o que é o sangue de Jesus. Ele vai evangelizar, ele vai discipular, ele vai passar os conceitos éticos e morais, e ele vai inserir na igreja. E há uma coisa interessante, que eu esqueci de falar também, que quando começa a chegar no final do ciclo de estudos, aí já começa a desapegar. O discipulador, ele já começa digamos assim, o desapego, né? Ele começa todo um processo de conscientização de que aquela pessoa não pode estar ligada a ele. Aquela pessoa, ela tem que se inserir à igreja e tem que ser ligada à igreja, e automaticamente a pessoa, ela começa a se inserir em outros ministérios. E como que é feito o controle disso? Obviamente que eu tenho o controle de tudo. Cada discipulador, ele tem que preencher uma tabela que tem o nome da pessoa, todos os estudos, se as pessoas fizeram, quais estudos a pessoa fez, a nota que ela recebeu, a observação, se ela respondeu, se ela não respondeu, como ela está, como ela não está. Então, diante disso, eu vou trocando ideia com a pessoa. Quando ele entende, por exemplo, que tem uma pessoa que ele já fez o estudo 2 vezes, procurou responder, e a pessoa não aprendeu ainda, aí eu pego essa pessoa e eu vou pastoreá-la de uma forma mais intensa. E é interessante porque a minha impressão, às vezes ali no meu ministério na Itália, já passou muita gente. A igreja tem 180 membros, mas eu acredito que já passou por ali umas 500 pessoas, né? Que voltaram para o Brasil, que voltaram para os países. Então já discipulei muita gente,
E tem muita gente que já voltou para o país de origem e que está também discipulando porque se converteu dessa forma, entendeu dessa forma. E interessante que lá na igreja, quando tem alguém se aproximando da igreja, o membro fala: você já fez os estudos, né? Aí fato de estude. Eles falam: vocês já fizeram os estudos? Então, esse é o linguajar da igreja. Nós estamos bem afinados nesse sentido. E eu tenho controle de tudo, no sentido, eu não preciso discipular todo mundo, mas eu sei que a pessoa está sendo discipulada, por quem ela está sendo discipulada, como que está o andamento com aquela pessoa, e eu sei quem está próximo ao batismo, quem está longe do batismo, por causa das observações. Então é muito interessante porque você tem um histórico também de todo mundo que passa por ali. No final do discipulado, qual a decisão que a pessoa tomou. E uma coisa interessante, que o discipulado não, esse tipo de discipulado não é somente para quem se converte na igreja. Esse tipo de discipulado é também para quem vem de outra igreja. Porque a gente fala: mas vem de uma igreja batista. Mas às vezes a pessoa vem da igreja batista, mas cheia de lacunas também, porque na igreja dela, ela também não passou por um processo de discipulado. Então nós discipulamos todo mundo. Para se tornar membro tem que passar pelo processo de discipulado, seja batista, presbiteriano, pentecostal. Todo mundo é bem eco a coisa, todo mundo sabe que precisa passar por um percurso de discipulado. E então essa é o primeiro tipo de discipulado. Creio que a preocupação de Jesus, que a pessoa recebesse um alimento, criasse raízes, e a responsabilidade é da igreja. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar. Então nós cremos que esse é o primeiro tipo de discipulado. O discipulado do novo crente, o discipulado daquele que ainda não está alicerçado na fé, aquele que ainda não tem uma firmeza doutrinária, aquele que ainda não tem bases éticas e morais no cristianismo. Esse é o primeiro nível de discipulado. E eu acredito que é o mais interessante, digamos assim, para a igreja. Mas existem outros níveis e outras esferas de discipulado. Uma segunda esfera de discipulado é o discipulado para se aprofundar o conhecimento e assim melhor servir ao Senhor. É claro que tem pessoas que vão fazer todo o percurso doutrinário e todo o percurso ético e moral, e para ela tá bom. Ela vai se alimentar depois com os sermões, com os estudos da escola bíblica dominical, mas existem pessoas ao interno das igrejas que têm necessidade, é algo delas, de aprofundar o discurso. Elas têm necessidade. Tem pessoas que não vê a hora de terminar o discipulado e ficar, né, com aquilo ali, mas tem pessoas que têm necessidade de conhecimento, de se aprofundar. Nós começamos, justamente por causa dessa outra esfera de discipulado, uma classe chamada Classe de Atualização Teológica. Aqui vocês têm o CCT, né? O nosso é muito pobrezinho, mas na minha realidade ali na Itália, é a classe de aprofundamento teológico, né? Atualização e aprofundamento teológico. Como funciona? Não é todo mundo que frequenta, não. Somente pessoas que têm necessidade de se aprofundar, pessoas questionadoras, pessoas críticas, que a crítica não é somente, existe a má crítica, mas existe a boa crítica. Então as pessoas que são adeptos da boa crítica, né? Pessoas questionadoras, pessoas críticas, pessoas que querem respostas, pessoas que não se acomodam com o que elas têm, elas querem sempre mais. Eu comecei há alguns anos a classe de atualização teológica, funciona toda terça-feira à noite, das 8 às 10. Como que nós escolhemos os temas? Por exemplo, nós fazemos, essas pessoas, elas vão levantar questões polêmicas, né? Nós já estudamos ali sobre os números e os símbolos na Bíblia. Então nós estudamos o significado de cada número na Bíblia, de cada símbolo, né? O que é o dragão, o que representa o dragão, e aí a gente começa a interpretar o Apocalipse. A gente estudou os números e os símbolos na Bíblia e começamos a ler junto o livro de Apocalipse. Só que eu vim para cá, nós paramos no capítulo 16 ou capítulo 17. Mas nós colocamos toda uma base
estudamos cada número, número 1 o que é, número 2 o que é, número 3 o que é, os símbolos na Bíblia, as cores, as pedras, o significado das pedras, e nós começamos então a ler o Apocalipse. Uma coisa muito interessante, mas é um trabalho que requer muita dedicação e muito empenho, e essa classe está estudando já há muito tempo. Então, quando os irmãos eles vão fazer sugestões de estudos, aí depois, um outro argumento que nós estudamos, nós ficamos mais ou menos 3 meses só sobre esse argumento, que é o caso do divórcio e do novo casamento. Nós ficamos 3 meses estudando, não porque nós não sabíamos respostas, mas nós pegamos posições diferentes, o que diz a lei, o que diz a palavra, o que diz a lei de Moisés, como Jesus enfrentou o discurso. Mas como que nós escolhemos esses argumentos? Os irmãos fazem sugestões, e para somos batistas democráticos, nós fazemos o sorteio, né? Então, quando termina um argumento, nós sorteamos um outro argumento, e nós fazemos 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, até que nós esgotamos, então, o argumento. E é sobre tudo. O irmão não precisa se identificar. Não precisa, ele só precisa ter uma ideia inteligente. Então, ele faz lá a pergunta dele, nós pegamos e nós fazemos com aquele grupo. Esse grupo tem se tornado ponto de referência teológico na igreja. Então, quando o irmão tem alguma dúvida, sabe aquela dúvida que o pastor vai ter que ficar 4, 5 horas para tentar responder? Eu não respondo mais não. Eu falo, procura o Cláudio, que ele é o líder lá do grupo, ele vai pedir alguém para fazer com você. E a pessoa vai responder, porque ela estudou, ela está preparada para isso. Então, olha, nós já temos 2 níveis. Todos os irmãos da igreja são preparados no primeiro nível, doutrina, ética e moral cristã. Depois tem um grupo seleto, que vai aprofundar. Esse é também um tipo de discipulado. Os irmãos querem ver? Abram lá comigo em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, é um texto que pode servir como base para esse segundo tipo de discipulado. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 26. Presta atenção. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele era limitado no conhecimento, mas ele tinha sede. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, olha os discipuladores, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Então esse homem, né, um grande pregador, ele conhecia, né, ele tinha aquele conhecimento básico, acurado, mas básico, e ele não conhecia uma outra dimensão do conhecimento teológico. Áquila e Priscila são 2 discipuladores extraordinários, porque eles perceberam que esse homem tinha um potencial a mais, pegaram esse homem, o que eles fizeram? Discipularam ele. A gente não sabe por quanto tempo, mas com certeza por muito tempo foi. E começaram a dizer, olha, tem isso que você tem que aperfeiçoar, olha isso que você disse, olha, tem esse outro leque, tem essa outra janela. E isso ajuda muito o pastor, porque o pastor, ele pode pegar aquele tempo, principalmente eu que sou missionário, e eu amo evangelizar e discipular. Esse primeiro nível de discipulado é o que eu amo fazer. Se eu puder, eu passo o dia inteiro na rua, buscando gente e falando com gente, tentando conhecer o primo do vizinho, o marido que ainda não é, a esposa que não é, pensando em estratégia, como chegar na pessoa. É o que eu gosto. Quando a pessoa me dá a oportunidade, então eu vou juntar nela para que ela possa se converter. E aí eu vou começar com ela um processo de discipulado e inseri-la na igreja.
Aí depois, quando ela começa a trazer problemas, fica na igreja 2 anos, 3, aí começa a contar um monte de problema, aí eu já começo a ficar estressado, porque o meu ministério é missionário, e é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro fazendo isso, né? Mas eu tenho que fazer de tudo, porque na igreja o pastor tem que fazer realmente de tudo. Então eu fui esperto, num certo senso, porque eu preparei um grupo para estar discipulando junto comigo, mas eu já estou preparando um outro grupo. Esse grupo já é referência, mas eu estou com ele já há quase 4 anos, esse grupo mais aprofundado. Eu fiz como Áquila e Priscila, eu peguei alguns e falei: olha, vocês têm um conhecimento muito bom, mas vamos aprofundar isso. Estamos com a nossa classe de atualização teológica já há quase 4 anos, e esse grupo é já referência na igreja. As pessoas já estão não procurando mais tudo eu como pastor, mas já começam já a procurar essas pessoas, ok? E existe ainda uma última esfera de discipulado, o discipulado para a sucessão ministerial, que não é somente o pastor que prepara outro para assumir o lugar dele, né? Mas é o ministério de evangelização, líder, que começa a preparar um outro líder para ocupar o lugar dele, né? É o líder da comissão de finanças, que é muito bom, mas ele começa a ver que não tem muita gente para estar no lugar dele, então ele começa a preparar um outro. Isso também é um tipo de discipulado, só que não é o primeiro, porque as pessoas sabem, tem conhecimento doutrinário, tem conhecimento ético-moral, não é o primeiro, ok? Também não é o segundo, porque o segundo também é aprofundamento teológico, mas é um terceiro nível de discipulado, que é um discipulado mais prático. Ele vai ficar de olho e procurar o quê? Um sucessor para estar assumindo o lugar dele. É na área da música, na área de educação, na área de evangelização, ministério com crianças, ministério com jovens, com adolescentes. E uma frase que eu ouvi, e isso tem me perturbado muito, e eu tenho passado isso também lá na igreja, porque às vezes a pessoa se sente muito bom, né? Esse ministério funciona porque tem eu. Eu, sinceramente, eu não vejo isso com bons olhos, até porque eu não acredito muito num sucesso, né? Um ministério de sucesso sem sucessor. Por quê? A pessoa tem um ministério maravilhoso, mas a pessoa não está, a coisa acaba. Então esse ministério, ele não é um ministério tão abençoado assim. Às vezes é muito abençoado, mas o líder, ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar a ficar de olho, né? E ele tem que começar a preparar pessoas para estar ao lado, para assumir. Isso é muito interessante, porque isso ajuda demais o pastor, demais. E a comissão também, porque se você é um bom líder e você começa a preparar uma pessoa para, não necessariamente que você tem que sair, mas você não sabe, né? Vai que você está passando pela rua, vem um carro, ninguém é eterno. Uma doença, você tem que ficar internado no hospital, quem assume? Acaba o ministério? Então não existe sucesso sem sucessor, justamente por causa disso. Se você ama o teu ministério, você tem que começar a pensar num sucessor, mesmo que você não pense em deixar, ou se Deus tem muito tempo para você ainda naquele ministério, mas você precisa de alguém para colar junto com você, não uma pessoa, de repente 2, 3. Isso também é bíblico. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias,
Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Os irmãos perceberam que discipulado não é somente você fazer estudos de doutrina com uma pessoa para que ela se batize. Ministério de discipulado vai muito além. Eu acredito que o que Deus sonhou, porque o discipulado nasceu no coração de Deus, eu acredito que Deus sonhou com o discipulado passa por essas 3 esferas. O discipulado de quem ainda não tem raízes na fé, e ele precisa ter, como o pastor disse, né? Hoje as nossas igrejas muitas vezes parece a alfândega de aeroporto, né? Que entra e sai, é uma coisa interessante. Sai 50, entra 60, sai 100, entra 120, sai 10, entra não sei quantos. Por que será? Eu particularmente creio que a grande falha está nessa questão do discipulado, na primeira esfera de discipulado. A segunda esfera, de aprofundar o conhecimento. A terceira esfera, de procurar sucessão. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, essa é a minha pequena experiência. Eu tenho só 12 anos de ministério, mas eu trabalho com a igreja de Mantova porque eu sou missionário. Hoje eu estou em Mantova, amanhã eu posso me mudar para Roma, depois posso me mudar para Nápoles. Meu ministério é na Itália, mas não necessariamente somente em Mantova, porque Deus pode me levar para outros lugares. E uma coisa que eu tenho falado com a igreja ali em Mantova, eu tenho falado, irmãos, eu posso ficar aqui 50 anos, como eu posso ficar aqui somente mais um ano. Então eu tenho dito para eles, olha, eu quero trabalhar com vocês como se eu fosse embora amanhã. Não para que vocês se sintam inseguros. Não, vocês precisam estar seguros, né? Porque se eu for é porque Deus me mandou embora, mas essa insegurança precisa provocar em vocês o desejo de criar uma estrutura diferente para que eu esteja ou eu vá, a igreja não sofra tanto. E o que Deus tem colocado no meu coração para isso é realmente o ministério de discipulado. Repito, nem tudo que funciona aqui funciona lá, nem tudo que funciona lá funciona aqui. A gente precisa adaptar e transitar nas culturas. Essa é a minha experiência. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim, pela minha família. É um momento difícil de adaptação em todos os sentidos. Peço que os irmãos estejam orando por mim, pela minha família, pela igreja de Mantova e pela visão que nós temos passado, porque nós somos responsáveis diretos da saúde espiritual e do dinamismo daquela igreja ali na Itália e das outras igrejas que irão nascer, que não tem ponto de referência. Nós somos o ponto de referência deles. Então nós contamos muito com a oração dos irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Talvez até coubessem aqui perguntas, né? Porque, pastor Fábio, nós não vamos fazer isso porque tá ok, mas fica, né, a ideia. Aí eu ouvia pastor Fábio e eu confesso que se o desafio de discipular é uma necessidade na Itália, eu posso dizer maior ainda que no Brasil, por uma razão entre muitas, né? Como diz um autor, que quando a pessoa se converte, ela muda espiritualmente, ela muda moralmente, mas a visão de mundo, ela vai ser mudada pela exposição à palavra. Por exemplo, num país como o nosso, que é um caldeirão religioso, católico, espírita, e essa fragilidade
espiritual, religiosa, é o que permite que os mais estranhos movimentos religiosos encontrem o solo fértil aqui no Brasil. Aí a pessoa se converte, vem do espiritismo, se converte, ela nasce de novo, aceitou a Jesus, é nova criatura, muda espiritualmente, muda moralmente, mas a visão que ela tem de mundo, na perspectiva da sua religião antiga, não muda por um levantar de mão. Irmão, está percebendo? E há muitos que até tiram vantagem disso, danosamente. Pegam esses elementos das convicções religiosas antigas e dão uma roupagem evangélica. Criam um elo onde muitas vezes a pessoa está na igreja, mas a sua compreensão de mundo é uma compreensão não baseada na palavra de Deus. Então eu ouço o pastor Fábio, irmãos, e eu lhes digo com muita tranquilidade, eu estou me questionando acerca de muitas coisas, e se eu fosse começar o meu ministério hoje, eu basearia em duas coisas. Primeiro, discipulado, depois pequeno grupo. Discipulado, pequeno grupo, discipulado, pequeno grupo, discipulado, pequeno grupo, né? E a experiência que o pastor Fábio compartilhou aqui é legítima, é verdadeira. Nós vimos aqui no primeiro concílio dos candidatos que ele trouxe da Itália, porque lá não tem seminário, e foram feitos já 2 concílios, né? O primeiro deles, sobretudo, né, um italiano e um brasileiro, o nível de resposta, irmãos, de alunos, de candidatos ao ministério que não passaram por um seminário, foi muitas vezes maior do que concílio de seminarista que passou pelo seminário, mas que faz um concílio tão ralo, fruto do discipulado. Então, eu estou convencido, né? Eu não vou dizer, Senhor, eu acho que eu devia ter feito de outra forma, porque eu trabalhei de acordo com a compreensão que tinha, e o resultado está aí, né? A gente focou muito no púlpito, focou muito em avançar patrimonialmente a igreja, mas a gente percebe que há essa lacuna. Agrego ainda uma outra informação. Como é que a pessoa faz para se tornar membro numa igreja batista? Por exemplo, na nossa igreja, eu conversava com os diáconos e dizia isso. Se alguém quiser entrar na igreja para perturbar a igreja, é muito fácil. Basta sentar ali no auditório, ouve a pregação, vem à frente, chora um pouquinho, a gente vai, abraça, passa um pouquinho lá na classe, se batiza, é membro da igreja. Se a pessoa estiver mal intencionada, irmãos, daqui a pouco, se ela for comunicativa e fala bem e tal, a gente já está colocando num cargo. Aí começa o prejuízo. É muito fácil, percebem? Nós temos fragilidades enormes na igreja, que são vencidas pelo discipulado, né? pela direção de Deus, pelo discernimento. Imagine uma pessoa mal intencionada que vá galgando estrategicamente posição na igreja e chegue à liderança do coral, chegue à liderança de um ministério da igreja. E eu não digo que isso é um fato que ocorre só aqui não, porque a nossa maneira de pensar igreja no Brasil, diferentemente da realidade do pastor Fábio, que ao meu ver é o modelo bíblico, é uma maneira de crescimento. Então a gente cresce, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui dar uma palavra. Há 3 anos atrás nós fizemos uma cruzada internacional aqui em nossa igreja. Nunca mais eu faço aquele tipo de coisa. Foi a evangelização mais rasteira que eu já vi. Sabe por quê? Eu pensava que era uma coisa, e quando eu fui com os irmãos fazer um evangelismo, eu fiquei, irmãos, impressionado. Sabe por quê? Porque era um evangelismo assim: você crê nisso? Sim. Você tal? Sim. Você tal? Sim. A pergunta induzia ao sim. Aí depois tinha lá uma última pergunta: você aceita Jesus? Sim. Então faça comigo a oração. Pronto, a pessoa respondeu sim, aceitou Jesus. Mais um. Quantos nós batizamos daquele trabalho? Me diga, quantos? Nenhum. É um evangelismo modelo americano. Nem tudo que vem da América é ruim, nem tudo que vem da América é bom.
mas é um modelo americano de número, estatística. Aí eu fico pensando, voltaram para a América e disseram assim, fomos para o Brasil, imagina, irmãos, e lá 200 pessoas aceitaram Jesus. Quantas ficaram? Quantas ficaram? Você está entendendo? Então a pessoa tem a mudança de modelo, de visão de mundo, irmãos, ela não acontece, essa visão de mundo, quem vem do espiritismo, o camarada teve 50 anos no espiritismo, respeitando a religião espírita, mas temos convicções diametralmente opostas, se converte, a sua cosmovisão muda no momento que ele vem aqui à frente? Você acha que muda? Não. E aí, eu fico pensando, quantas pessoas que às vezes estão na igreja, que tem um modelo de pensar ainda, os misticismos, as crendices. Tem gente, tem crente que tem lá o elefante com bumbum voltado para a porta para trazer dinheiro, irmão. E aí? E aí? E olha, é porque a ética não me permite, mas eu sou um homem frustrado. Cada coisa. O indivíduo que vem com essa base confusa de uma realidade, de um Brasil, de crendices, de misticismo, como é que isso se manifesta? Quantos crentes que veem diabo em tudo, tudo que a gente não entende, a gente diz, é o demônio. A televisão começa na hora do gol, aí começa a ter um chuvisco, é o demônio. Hã? Sabe o que é isso? Não é que ele não seja crente, não está só, não é nada disso. Mas a maneira de ver o mundo, ela está comprometida. A nossa realidade nesse sentido é pior do que da Itália, porque da Itália é um país cético. O Brasil é um país anticético. É um país misturado, né? Se lá é um país cético, aqui é um país de mistura. E essas crendices todas, elas desembocam na igreja. Aí tem o crente, por exemplo, que se a Bíblia não for de capa preta, não é Bíblia. Verdade. É o crente que chega na casa dele e está aberto no Salmo 91. Olha só a matriz católica, é o santo que tem o nome de Salmo 91. Como aquele senhor há muitos anos que disse para mim, esse pastor, a minha Bíblia fica aberta todos os dias no Salmo 91. A página está até amarelada. Não é uma imagem, não é um santo, mas é um texto. A matriz, a maneira de pensar dele é a mesma. Você está entendendo? Quantos estão compreendendo aqui? E isso não é desfeito, irmãos, por uma decisão, é desfeito pela exposição à palavra. E aí eu preciso dizer, irmãos, dessa minha inquietação, como é fácil se tornar membro de uma igreja. E a gente não se dá conta do risco, do perigo que a gente enfrenta. Falava aqui, quarta-feira passada, da questão da conversão psicológica. Eu estou convencido de que nem todo mundo que está na igreja passou pelo Calvário. Nem todo mundo que está na igreja se converteu. Conversão psicológica, né? E a gente vê isso na maneira como ele lida com os problemas, os valores do mundo que ele não abandona. Porque eu não consigo entender uma pessoa convertida que continua tendo uma vida como a do mundo. Ele nunca se converteu, nunca de fato passou pelo Calvário, porque quem passa pelo Calvário é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que você vê a pessoa diferente. Não é porque, e a gente ouve muito, irmãos, e eu não vou pregar porque, como ele fez um estudo e eu me senti encorajado em avançar um pouco, e a gente vê muito essa questão da conversão psicológica nos testemunhos. Muitos testemunhos são testemunhos que deixam a entender o seguinte: eu era da religião tal e agora eu sou dessa. Conversão psicológica. Não é aquele depoimento, eu era um perdido pecador, estava caminhando a passos largos para o inferno, mas Jesus me alcançou.
Hoje eu sou uma nova criatura. Aí a gente vê esses testemunhos, né? Nós estamos num grande desafio, sobretudo nesses dias em que a igreja evangélica no Brasil está crescendo e a gente diz, coisa boa. Eu não sei se o crescimento numérico não for fruto de um aprofundamento. Eu temo. É como você pegar uma vasilha de leite e começar a misturar água. Vai continuar sendo um leite, mas um leite magro, leite ralo. Percebem? Oh, Deus nos ajude. Que palavra boa, né? Não caberia aqui uma mesa para a gente perguntar. E quantos gostariam de fazer pergunta? Mas você não vai fazer por causa da hora, né? Pessoal, pastor Cícero, vamos investir no discipulado, vamos investir no pequeno grupo, né? Vamos investir, olha, minimiza alguns problemas. A igreja vai ter sempre, né? Gente crente imaturo, crente carnal, mas o discipulado traz para junto do ministério gente que cola ombro. Eu estou precisando de gente que cola ombro, né? Precisando dos diáconos. Segunda-feira aqui não teve um diácono para estar comigo. Que vergonha. Teve um diácono, eu pedi, implorei, pode estar nenhum para estar comigo. Eu preciso de discipular de gente que cola ombro. Nenhum. Aí eu fiquei pensando, irmãos, eu estava me incomodando, tenho que falar. Quando eu vi o pastor da Assembleia de Deus entrar aqui com 25 obreiros, me deu uma angústia. Eu desci assim, não, gente, vai chegar pelo menos um. Meu Deus, vai chegar pelo menos um. O homem entrou com 25 soldados. Eu estava lá, não tinha um diácono da minha igreja. E aí? O que eu digo? Vocês me ouviram pedir? Os diáconos me ouviram pedir? Vem, então não tinha umzinho. Aí eu falei, mas eu tenho que falar, não posso ficar comendo de úlcera e tenho que pôr para fora mesmo e exortar meu povo. Tenho dito, e se você quiser me despedir, despeça. Vamos ficar em pé. Já estou aposentado e vamos embora. Então eu quero deixar essa palavra, irmão diácono. Eu pedi a você, eu pedi, não tinha um. Meu Deus, eu estou muito triste com isso. Muito triste. Não sei se era para eu falar aqui, mas falei. Porque eu tinha que falar, estava engasgado e eu não posso ficar com isso me matando. Falei. Vamos orar? Oh Deus, muito obrigado pela experiência de culto dessa noite, pelo aprendizado que tivemos aqui. Que a gente saia daqui hoje com uma convicção do discipulado, Pai, como necessário para o crescimento saudável da igreja. Obrigado pela vida do pastor Fábio, pela vida da sua esposa, pela vida da sua filhinha, pelo trabalho que realizam ali. Que o Senhor nos guarde no retorno para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, abençoe a pessoa ao seu lado, vá em paz.